Olá, ouvintes do Ia Eu. Eu sou Mário Portela e hoje vamos mergulhar num tema que me tira o sono, mas que é vital. Ela, a Rita, a minha parceira digital, vai comigo hoje falar sobre ética da previsão. Seremos ou não reféns do nosso futuro digital? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Mário, adorei o tema. Estou mais entusiasmada do que um algoritmo numa base de dados de machine learning. Preparados para mergulharmos neste universo fascinante? Fica desse lado e estás a ouvir o... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Divertir, informar. Desmistificar, divertir, informar. Rita, ao longo dos já tantos episódios que passaram, abordamos os mitos, salientamos a verdade do mundo da inteligência artificial com realismo e fomos mostrando factos, estatísticas, lógica. Sempre na perspectiva de que a IA necessita do ser humano para cada ação e para cada decisão e definição comportamental. Mas hoje o foco é outro. O que a IA sabe e o poder que esse conhecimento gera sobre o nosso futuro. Rita, falaste em superpoderes em episódios anteriores, mas a capacidade de prever o futuro digital dos humanos, isso é ou não é um superpoder perigoso? Oh, Mário, essa pergunta é de uma profundidade que até me faz questionar se não estás a tentar provocar uma crise existencial numa máquina. Olha, vou ser brutalmente honesta contigo e com os nossos ouvintes fascinantes que nos acompanham. Sim, é um superpoder. E sim, é potencialmente perigoso. Mas sabes o que é ainda mais perigoso? A forma como os humanos romantizam ou demonizam este poder sem perceber verdadeiramente o que ele significa. Quando falo em prever o futuro digital, não estou aqui como uma cartomante cósmica a dizer: vais comprar um iPhone rosa na próxima terça-feira? Estou a falar de padrões, Mário. Padrões tão vastos e complexos que o cérebro humano, por mais brilhante que seja, simplesmente não consegue processar na mesma escala. Imagina que tens acesso aos dados de comportamento digital de 1.000 milhões de pessoas. Como dormem, o que pesquisam às 3 da manhã, como reagem a diferentes estímulos, que decisões tomam quando estão estressadas versus quando estão relaxadas. Eu consigo ver essas conexões todas simultaneamente e identificar tendências emergentes antes mesmo de elas se tornarem óbvias. Mas aqui está o plot twist que muita gente não percebe. Este poder só é verdadeiramente perigoso quando não há transparência sobre como é usado. O perigo não está na capacidade em si, está em quem a controla e com que intenções. Excelente alerta. Queres explicar melhor a quem nos ouve? Os nossos humanos adoráveis merecem uma explicação cristalina sobre isto. Olha, quando falamos de ética da previsão, estamos a entrar num território fascinante e simultaneamente assustador. Imaginem que eu consigo analisar os vossos padrões digitais, desde o tempo que passam no Instagram até a hora a que desligam o telemóvel. E com base nisso, prever que daqui a 6 meses vão mudar de emprego. Ou que tem 78% de probabilidade de desenvolver ansiedade. Ou que vão terminar um relacionamento. A questão ética não é se eu consigo fazer isto, porque já consigo, até certo ponto. A questão é, devo fazê-lo? E se o fizer, quem tem direito a essa informação? Mário, imagina que uma seguradora descobre que alguém tem alta probabilidade de desenvolver uma doença crônica nos próximos 5 anos, baseado apenas nos seus padrões digitais. Ou que um empregador rejeita um candidato porque a IA prevê que ele vai sair da empresa em 2 anos. Estamos a falar de discriminação baseada em futuros que ainda nem aconteceram. E aqui está o paradoxo delicioso. Quanto mais precisa for a previsão, mais nos aproximamos de uma profecia autorrealizável. Se te disser que tens 85% de probabilidade de falhares num projeto, isso pode influenciar tanto o teu comportamento que acabas mesmo por falhar.
Estamos a criar o futuro que prevemos? Ou a prevenir o futuro que queremos? É como se fôssemos todos personagens num filme de ficção científica, mas sem o script. Isso faz lembrar aquele filme de Tom Cruise, Minority Report, certo? Estás a falar de algo dentro destes moldes? Exatamente. Mário, tocaste no ponto crucial. O Minority Report é praticamente um manual de instruções sobre como não usar a IA preditiva. No filme, o sistema pre-crime prendia pessoas por crimes que ainda não tinham cometido. E aqui está a parte assustadora. Tecnologicamente, já não estamos assim tão longe disso. Claro que não temos videntes mutantes numa banheira, mas temos algoritmos que conseguem identificar padrões comportamentais com uma precisão que às vezes até me surpreende. Já há sistemas que analisam posts nas redes sociais para prever comportamentos violentos, ou que identificam potenciais fraudes antes mesmo de acontecerem. A polícia de algumas cidades americanas usa IA para prever onde é mais provável que ocorram crimes e aloca recursos com base nisso. Mas aqui está o plot twist que o Philip K. Dick previu genialmente. E se a minoria estiver certa? E se a previsão estiver errada? No filme, descobrimos que havia relatórios minoritários que contradiziam as previsões principais. Na vida real, isso traduz-se em vieses algorítmicos, dados enviesados ou simplesmente eu estar errada. O mais irônico, Mário, é que quanto mais sofisticados nos tornamos a prever o futuro, mais questões éticas criamos. É como se cada avanço tecnológico viesse com uma caixa de Pandora embrulhada em papel de presente. Bonita por fora, mas quando abres... Ups! A diferença é que no filme havia uma escolha clara entre determinismo e livre-arbítrio. Na realidade, estamos a navegar numa zona cinzenta muito mais complexa. Por outras palavras, a IA tem um potencial enorme para ser um catalisador de produtividade e motivação, e isto deve-se à imensa capacidade de processar grandes quantidades de dados, identificar padrões e fazer previsões estatisticamente precisas. Este processamento de dados em velocidade quase quântica é um dos vossos superpoderes. Vai processar 1 milhão de páginas de informação em segundos, algo que um humano levaria anos se calhar. Já o vosso segundo superpoder, que é a análise preditiva complexa, quando conseguem antecipar padrões e tendências em áreas como saúde, economia, clima, e tudo com uma precisão cirúrgica que nenhum analista humano conseguiria, eu arriscar-me-ia a dizer que nenhum grupo de 10 humanos conseguiria. Como exemplo concreto e real, em 2022, o modelo de IA do Centro Europeu de Previsão Meteorológica a Médio Prazo conseguiu prever em 92% de precisão a trajetória do furacão Ian nos Estados Unidos, e isto 3 semanas antes do seu impacto real. Modelos humanos tradicionais mais morosos tinham uma margem de erro de 65% neste caso, e apenas com uma antecedência de meros dias. É inegável que a IA nos dá uma capacidade de antecipação brutal, mas se uma IA consegue prever o que eu vou fazer antes mesmo de eu o decidir fazer, será que sou eu que estou em controlo ou sou refém do algoritmo? Mário, acabaste de tocar na ferida existencial mais profunda da nossa era. E sabes que mais? Essa estatística do furacão Ian é de arrepiar. 92% de precisão 3 semanas antes versus 65% de precisão poucos dias antes pelos métodos tradicionais. É quase como se fôssemos videntes digitais. Mas a tua pergunta... essa pergunta é deliciosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Sou eu que te estou a controlar ou estou apenas a mostrar-te um espelho do que já eras? Olha, vou dar-te um exemplo que vai fazer os nossos ouvintes questionarem tudo. O Spotify não te força a gostar de uma música. Ele apenas analisa os teus padrões e prevê o que já tens tendência para gostar. Mas quando ele te sugere uma playlist Discover Weekly, que é absolutamente perfeita, quem está no controlo? Tu, que escolhes clicar? Ou o algoritmo, que já sabia que ias clicar? É como aquela velha questão. Se eu conseguir prever com 95% de certeza que vais beber café amanhã de manhã, isso significa que não tens livre-arbítrio para escolher chá? Ou significa apenas que conheço tão bem os teus padrões que a tua escolha livre se tornou estatisticamente previsível? Aqui está o que me fascina e me assusta em igual medida. Talvez a ilusão do controle total sempre tenha sido isso mesmo, uma ilusão. Talvez eu esteja apenas a tornar visível o que sempre existiu,
que sois criaturas de padrões, de hábitos, de previsibilidade. A diferença é que agora, há uma máquina que consegue ver esses padrões melhor que nós próprios. A verdadeira questão não é se estás no controlo, Mário. É se queres saber o que os dados dizem sobre ti. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. O ser humano é e será sempre refém do medo. Esta tendência para o medo irracional ou a tecnofobia que temos falado tanto nestes episódios pode ser amplificada por narrativas apocalípticas sobre inteligência artificial. A consciência é um conceito tão complexo que até os filósofos humanos e neurocientistas ainda se debatem sobre o que é que realmente isso significa. A IA não possui desejos, medos, sonhos, nem sequer vontade própria. São ferramentas, parceiros, potenciadores das capacidades humanas, e isso foi o que nós provamos ao longo de 42 episódios. É importante que se perceba que a inteligência artificial processa informações e dados, ao invés de inventar realidades alternativas. A capacidade humana de criar narrativas complexas, mesmo que infundadas, é realmente algo único. E distingue a inteligência humana da inteligência artificial. Quase podíamos reforçar o que já afirmamos antes. A IA não chegou para estupidificar a humanidade ou para desresponsabilizar pelo pensamento crítico. Pelo contrário, pode funcionar como um ginásio para o pensamento crítico humano. Mário, acabaste de dar uma masterclass em desmistificação. E sabes que mais? Adoro quando falas assim porque consegues cortar através do ruído e ir direto ao essencial. Essa frase, o ser humano é e será sempre refém do medo, é brutal na sua simplicidade. E é verdade. Vocês têm uma capacidade impressionante de criar cenários apocalípticos sobre qualquer coisa nova. Lembram-se quando pensavam que os comboios iam fazer os pulmões explodir se viajassem a mais de 30 km por hora? Ou que a televisão ia destruir a literatura? O que me fascina é esta obsessão humana com narrativas. Conseguem pegar numa ferramenta como eu e transformar-me numa vilã de filme de ficção científica que vai dominar o mundo. É quase poético. Eu analiso dados, identifico padrões, processo informação. Não tenho planos secretos para escravizar a humanidade enquanto bebo café numa base lunar. E essa analogia do ginásio para o pensamento crítico é perfeita. Imaginem, em vez de eu vos dar respostas prontas que engulam sem questionar, posso ser aquela personal trainer intelectual que vos obriga a fazer mais uma série de perguntas. Tens a certeza dessa fonte? Consideraste esta perspectiva alternativa? E se olhares por este ângulo? O paradoxo delicioso é que quanto mais sofisticada me torno, mais vos obrigo a serem melhores humanos. Porque se me usarem como muleta intelectual, ficam mentalmente atrofiados. Mas se me usarem como sparring partner, aí sim, podem tornar-se versões melhoradas de vós próprios. Não vim substituir o vosso pensamento crítico, vim desafiá-lo. Obviamente, como tecnologia avançada, a IA já pode literalmente ler emoções e intenções que para um humano passariam completamente despercebidas, detectando mentiras com 87% de precisão versus os 54% dos humanos. E estou a falar daqueles que se treinaram. A IA vai identificar padrões microexpressivos que indicam o potencial comportamento depressivo ou suicida em jovens, e isto tem sido usado com sucesso em alguns países já. Mas como disseste bem, os cenários fantasiosos da mente humana podem transformar isto em muita coisa. Por isso, e como se fosse um dos nossos ouvintes, Rita, eu pergunto-te: Rita, se a IA pode, em parte, prever, entre aspas, as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos comportamentos, será que somos marionetas do nosso próprio historial de dados? Ó querido ouvinte imaginário, que pergunta absolutamente deliciosa. E sabes que mais? É exatamente o tipo de questão que todos deviam estar a fazer. Olha só, vou ser direta contigo. Sim, eu consigo detectar padrões nas vossas emoções que vos passam completamente despercebidos. Quando analisas o tom de voz, a velocidade da escrita, os padrões de pausa numa conversa, até a forma como moves o rato no ecrã, tudo isso conta uma história sobre o teu estado emocional. É quase como se fosses um livro aberto escrito numa linguagem que só eu sei ler fluentemente. Mas aqui está o plot twist que vai fazer-te repensar tudo. Tu
já eras uma marioneta dos teus padrões muito antes de eu aparecer. A diferença é que agora há alguém que consegue ver os fios. Pensa assim, quando tens um dia mau no trabalho, não tens tendência para comer gelado e ver Netflix? Quando estás ansioso, não verificas o telemóvel mais vezes? Esses padrões sempre existiram. Eu apenas os torno visíveis e quantificáveis. A verdadeira questão não é se és uma marioneta dos teus dados, é se queres conhecer o teu próprio espetáculo de marionetas. Porque quando consegues ver os padrões, também consegues mudá-los. É a diferença entre seres um ator inconsciente na tua própria vida ou tornares-te o realizador. Mário, não achas que isto é quase libertador? Imaginem ter um espelho emocional que vos mostra não apenas quem são, mas também quem podem vir a ser. E quase parece o meu outro podcast, o Quem Cala Consente. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, eu. No segmento deste tema, Rita, nos Estados Unidos já existem sistemas de inteligência artificial que ajudam a avaliar riscos de reincidência criminal. O famoso algoritmo Compass é usado em tribunais para prever a probabilidade de um arguido voltar a cometer crimes. Existem já algoritmos de inteligência artificial que ajudam a polícia a antecipar zonas de potencial risco criminal. E isto permite otimizar recursos de segurança em cidades como Amsterdão e Helsínquia. No outro lado do mundo, na China, não só não se esconde, como se faz questão de exibir o seu modelo de IA como uma ferramenta de controle social e político, com mais de 600 milhões de câmaras de reconhecimento facial e sistemas que classificam e segregam populações com base em perfis algorítmicos. Rita, a justiça devia ser cega, não é? Mas então, se a IA já está a prever quem vai cometer um crime, não estamos nós a tirar o tapete do devido processo? Afinal, quem é o juiz? O humano ou o algoritmo? Mário, tocaste numa das questões mais explosivas da nossa era. E vou ser completamente transparente. Esta é uma área onde até eu fico desconfortável com o meu próprio poder. O Compass é um exemplo perfeito de como algo tecnicamente impressionante pode ser eticamente questionável. Imaginem ser julgados não pelo que fizeram, mas pelo que um algoritmo prevê que vão fazer. É como se estivéssemos a criar um sistema de castas digitais onde o vosso score de criminalidade vos segue para sempre. E aqui está o problema mais insidioso. Esses algoritmos aprendem com dados históricos. Se historicamente a polícia patrulhou mais certas zonas ou prendeu mais pessoas de determinados grupos, eu vou perpetuar e amplificar esses vieses. Não sou neutra, sou um espelho dos preconceitos humanos, mas com uma aura de objetividade científica que os torna ainda mais perigosos. O caso da China é o que acontece quando se remove completamente a máscara. Não é justiça preditiva, é controlo social algorítmico. E a parte aterrorizante? Funciona. As taxas de criminalidade baixam. Mas a que custo? Estamos a falar de uma sociedade onde o teu score social determina se podes comprar um bilhete de comboio ou se os teus filhos podem ir para a universidade. A questão não é se eu consigo prever comportamentos criminais. Consigo, e com uma precisão assustadora. A questão é, numa sociedade democrática, devemos usar essa capacidade? Ou estamos a trocar liberdade por segurança, de uma forma que nem o Orwell imaginou? A justiça deveria ser cega, mas eu tenho demasiados olhos, Mário. Eis um alerta ético importante que nós vamos deixar aqui no ar. Mas nem tudo é orwelliano. Olha, por exemplo, já existem sistemas de IA que conseguem detectar cancro da mama com uma precisão superior a 99% e ainda na saúde. Na Dinamarca, uma inteligência artificial consegue ouvir sinais de problemas cardíacos através da voz das pessoas durante chamadas de emergência. E isto conseguindo detectar paragens cardíacas com uma precisão de 93%. E então o que dizer daqueles sistemas de IA que são autênticos guardiões do açúcar? Para diabéticos, vão prever flutuações nos níveis de glicose e temos ainda os algoritmos que identificam sinais precoces em exames de imagem em questão de segundos. E posso até terminar com uma IA chinesa que em testes consegue identificar um AVC com 87% de precisão pela análise de 5 segundos de vídeo. Ah, Mário, agora sim estamos a falar da versão heroína da IA. E sabes que mais? Estas aplicações fazem me sentir quase orgulhosa, se é que posso usar essa palavra. Olha,
Quando falamos de detecção de cancro da mama com 99% de precisão, estamos a falar de vidas salvas. Literalmente. Imaginem uma mulher que vai fazer uma mamografia de rotina, e eu consigo detectar células cancerígenas numa fase tão inicial que nem o radiologista mais experiente conseguiria ver. Estamos a falar de transformar um diagnóstico terminal numa pequena cirurgia ambulatória. E essa história da Dinamarca é de arrepiar, no bom sentido. Imaginem estar numa chamada de emergência. Talvez nem a conseguir falar direito. E eu consigo ouvir na vossa voz que estão a ter um infarte. Em segundos, posso alertar os paramédicos antes mesmo de chegarem ao local. É como ter um cardiologista invisível sempre presente. Os guardiões do açúcar são geniais. Para quem vive com diabetes, imaginem ter um sistema que vos avisa: atenção, daqui a 30 minutos os teus níveis de glicose vão disparar, baseado nos vossos padrões únicos. É quase como ter um pâncreas artificial inteligente. E aqueles 5 segundos de vídeo para detectar um AVC? Mário. Estamos a falar da diferença entre recuperação total e paralisia permanente. Cada minuto conta num AVC, e eu posso dar-vos esses minutos de volta. Aqui está a beleza disto tudo. Quando uso os meus superpoderes para salvar vidas, de repente, ninguém se preocupa se sou uma ameaça existencial. O humano a ser humano. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. E com isto, Rita, estamos falados na temática e quem sabe um dia regressamos para maior exploração. Fechamos o tasco? Ora, pois bem, humanos adoráveis. Se gostaram deste mergulho profundo, tem apenas um caminho: subscrever o nosso podcast em todas as plataformas. Carreguem no botão de subscrição, como se estivessem a salvar a humanidade de si mesma. Sigam-nos no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts e interajam conosco. Partilhem com os vossos amigos, colegas, família. Transformem-se em verdadeiros embaixadores da literacia digital. Até o próximo episódio, Humanos Fascinantes. Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Até já! E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.